Isso ajuda a construir a memória, Mar? Isso ajuda também a construir a memória, na verdade. Porque eu acho que uma das coisas mais terríveis do envelhecimento é que me preocupa. Claro que um monte de coisa preocupa todo mundo, né? A saúde, a falta de saúde, a falta de dinheiro, é evidente. Mas a memória é uma questão, né, muito que destrói a pessoa. Quando a pessoa perde a memória, a pessoa perde praticamente tudo. Ela fica completamente dependente, É. né? Na verdade, toda essa questão, envelhecer bem, ajuda a memória. Porque você poder fazer novos projetos, você se adaptar a a velhice, quer dizer, a terceira idade, a quarta idade, isso tudo vai fazer com que a sua memória fique melhor. Porque é lógico que se você já pensar, bom, eu estou envelhecendo, então a minha memória vai ficar ruim, eu vou perder a memória, de qualquer maneira isso vai me acontecer. Se você não souber se adaptar a essas etapas da vida e até uma pequena perda benigna de memória, normal de memória, você então vai ficar muito nervoso, muito estressado, e isso só vai realmente fazer com que você tenha mais problemas de memória. Não que esses problemas passem a ser patológicos, não. Porque é verdade que a partir de 40 anos você começa a ter uma pequena perda normal, natural, de memória, né? A partir de 40 anos começa a acontecer tudo. No dia que você não sentir nada, no dia que você acordar, depois de 40 anos, é porque você morreu. A dorzinha, né? Exatamente. Então, quer dizer, isso começa a acontecer, né? Essa perda. Agora, essa perda, ela não vai jamais, estou perdendo a memória, então eu vou ter uma demência. Não. Alguns vão ter, outros não vão ter. Não vai ter uma medicação que te proteja contra essa perda de memória, tá? Sim, você pode tomar ginkgo biloba, tem algumas coisas que você preconiza, bom... Deixa eu contar uma historinha. Me lembrei de uma historinha interessante do cara que falou, descobriu um remédio agora maravilhoso para a memória. O cara falou, qual é? Ele, fala o nome de uma flor. Ele falou, rosa. Ele falou, não. Cravo, lírio, não. Margarida. Falou, isso. Margarida, qual é o nome daquele remédio que eu estou tomando? Pelo amor de Deus. É ótimo. Na verdade, quer dizer, a questão da memória, então, passa pela mesma questão da habilidade de aprender que o Kalash está falando, quer dizer, de aprender uma nova informação, de trabalhar com uma nova... De você trabalhar, fazer trabalhar a sua memória. Assim como a gente pensa, eu tenho que ir para ginástica, tenho que modelar os meus músculos para ficar em forma, não é? As pessoas têm sempre essa preocupação muito grande, ainda mais aqui no Brasil. Mas a gente também tem que tentar fazer com que os neurônios fiquem bem musculosinhos, digamos, né? Então, e como é que a gente faz isso? Tentando sempre lançar pequenos desafios no cotidiano para a sua memória. E não só esses desafios que a gente pode lançar no cotidiano de maneira assim natural, né? Tentar memorizar certas coisas, se organizar, mas também fazer exercícios metódicos de memória, né? E esses exercícios podem ser exercícios como eu fiz aí neste livro, mas também qualquer tipo de exercício, exercícios diversos e variados são importantes para a memória. A memória, a gente diz que quanto menos a gente utilizar a memória, menos a gente vai poder utilizá-la, porque a gente vai perdê-la, tá? E quando a gente começa a ficar com aquela preocupação, puxa, mas olha, eu estou perdendo a memória, eu não estou memorizando e tal... Vamos nos perguntar primeiro, antes de mais nada, tá? A gente conseguiu prestar atenção? Estava acordado? Estava prestando atenção? Entendeu o que foi dito? Estava interessado? Estava motivado com o que estavam dizendo? Entendeu? Então tá, então se tudo isso aconteceu, a sua cabeça não estava ocupada com problemas, com estresse, com alguma outra coisa? Não. Então... Ok, então partindo do princípio que eu entendi, que eu posso memorizar, eu também tenho que fazer o quê? Um processozinho de memorização. Talvez repetir essa informação ou utilizar qualquer outra estratégia para que a informação seja realmente encodada, né? Quer dizer, às vezes eu utilizo um termo que eu não sei bem se é português, mas enfim. Então, o que acontece?
E isso tudo é o que é muito importante, você trabalhar essa sua memória. Aí você diz, mas quando o meu filho memoriza tudo tão facilmente na escola, mas bom, claro mas que... a pilha nova. Né? Ele tem a pilhazinha nova, né? Então, mas não tem nenhum problema se a gente trabalhar a memória, a gente pode renovar um pouquinho então, a bateria. Na tese de que a palavra cruzada, o jogo da memória que a gente usou com o filho também. Pequeno, usou quando a gente era pequeno, pode reacender, pode reestimular ou estimular. Tudo reestimula. Na verdade, assim, a perda de memória, hoje em dia, quando a gente tem vai para uma demência, né? Vai desenvolver uma demência, porque a gente não pode saber exatamente, porque a pesquisa não nos diz ainda, por que umas pessoas vão realmente caminhar para uma demência e outras não, né? Tem uma série de fatores que são fatores que a gente já sabe que favorecem isso. O que é? A mulher ela desenvolve mais demência do que o homem, a longevidade, né? Quanto mais velho a gente vive, mais a gente tem possibilidade de caminhar para uma demência. E também, mas eu quero fazer uma parte nisso, não quer dizer que porque eu vou viver 95 anos que eu vou desenvolver uma demência. Demência como Alzheimer ou uma demência qualquer aqui, tá? Não quer dizer isso, tá? Eu posso chegar a 95 a 100 anos com uma cabeça ótima e ter outro tipo de patologia, né? A outra coisa, justamente, que favorece também uma demência, que é quando a pessoa teve menos, ela estudou menos, ela fez menos esforço com o seu intelecto, esforço intelectual, esforço de memória na vida dela. Tá? Aí vocês vão me dizer, sim, mas como é que é o Jacques Chirac? Hoje em dia é demente, no entanto, foi presidente, um cara brilhante, estudou muito, então como é que ele... Bom, o que acontece é o seguinte, na verdade, se a pessoa tiver que ter uma demência, ela vai ter, de qualquer maneira, porque por enquanto a gente não tem antídoto, não pode impedi-la, tá? O que a gente pode fazer, e o que ele fez certamente, ele, ao contrário, ele podia ter... A gente pode talvez, adiar? A demência, em vez de ser declarada, de ter se declarado com 60 anos, ela se declarou com 80. Por quê? Porque ele ganhou 20 anos aí porque os neurônios deles também tinham muitos que estavam em ótima forma e que podiam suprir o trabalho dos outros que não estavam mais lá, ou que estavam deficitários. Então você acredita que o exercício intelectual, seja ele de defender uma tese, seja ele de fazer palavra cruzada, de ler um texto e memorizar esse texto e tentar repeti-lo, tudo isso ajudaria? Tudo isso. Marta, eu faço isso e eu atualmente tenho uma dificuldade enorme de decorar texto. De verdade, esse último espetáculo que eu fiz agora, inclusive tem 2 frases que eu não sei até hoje. Eu não consigo dizer que frases são essas, porque eu não sei essa frase. Entenderam o que eu falei? Eu entendo. Eu não sei que frases são essas, eu tenho que falar 2 frases numa determinada hora. Mas eu não sei, eu não consegui decorar essas 2 frases. Dá para entender essa história? Mas aí não sei. Você o que é isso? Eu não falo a frase. Eu falo, não, você tem que acreditar em mim, você tem que acreditar na minha dor. Mas as 2 frases anteriores, eu não sei dizer, Leda, quais são, eu não decorei. Cláudio, você... O que é isso, cara? Entendi, agora já estou até preocupada, agoniada. Como é que a gente vai fazer ele decorar isso? Não vai decorar, não vou decorar essa frase. Sim, Cláudio, tenta utilizar uma estratégia com essas frases. Eu pensei em tudo, cara. Tem várias estratégias que você pode usar. Você pode justamente, dependendo da sua frase, você vai tentar você vai pensar em alguma coisa que te lembre essa frase. Como a Margarida. Tá? Você vai fazer um paralelo dessa frase com outra coisa. Um paralelo entre essa frase e outra coisa. Tem vários tipos de estratégia que você pode usar. Tem vários tipos de estratégia que a gente utiliza para melhorar a memória. Na verdade, o meu trabalho, o trabalho que eu desenvolvi durante 17 anos na França, onde eu lancei essa técnica até deste livro, é porque nós temos pesquisas lá sobre diferentes técnicas para ajudar a memória e são técnicas, são diferentes tratamentos não medicamentosos. Por quê? Porque hoje em dia, quando você tem uma demência, você tem alguns medicamentos que você pode utilizar para poder frear o processo demencial, tá? Frear, não acabar com ele.
E nem voltar atrás, mas frear. Mas o que você faz? Você dá só o remédio para a pessoa que tem demência? Não. Você também dá exercícios. Você segue o paciente, você dá exercício. E em prevenção, você dá outros tipos de exercícios mais sofisticados e com muitas estratégias, onde a pessoa vai poder desenvolver a bagagem que ela tem, tá? Os neurônios que se perderam. Né? A gente não traz de volta, mas o que está lá, a gente vai fazer trabalhar em potência máxima. Ô, Marta, os neurônios, você disse que os neurônios que a gente perdeu, a gente não retoma. Outro dia entrevistei uma neurologista que disse que a gente pode, não é ressuscitar, mas reativar esses neurônios com a meditação. Você acredita? Você conhece algum estudo sobre isso? Quer dizer, o reativar, será que ela não falou? Porque reativar, sim, você reativa os neurônios que estão lá, que vão trabalhar dobrado, que vão fazer o papel daqueles que se foram, e então você vai conseguir recuperar muito da sua capacidade, né? Você vai estender a sua autonomia. Você acredita que esse tipo, você falou no estresse, logo no começo, e o estresse deixa a gente até esquecido, né? A gente consegue ficar tão aturdido, às vezes estressado, que esquece coisas fundamentais, ou coisas que você ia ali fazer, mas você está tão estressado que no caminho você não lembra. Aí você tem que voltar para onde você estava para lembrar. Eu vou também é uma estratégia antiga, não é? De que mãe da gente usava e que é verdade. Se você esquece um negócio no meio do caminho e volta no lugar de origem, você costuma lembrar. Não é uma estratégia, mas funciona. Não sei se é uma superstição. Funciona. O que é? Barbante no dedo, né? Lembra quando a gente amarrava uma linha no dedo? Você ainda amarra? Mas já pode de voltar ao local onde originou o pensamento. Essa técnica de voltar ao local funciona muito bem, né? Você faz uma retroação. Mas, na verdade, o que é melhor você fazer antes de ter esse problema? Você fala assim... Você está super ocupada, né? Falando em 3 telefones e vai pegar o seu óculos no seu quarto. Você chega no quarto com os telefones, você não sabe mais o que você foi buscar. Então, antes que te aconteça isso, você fala, peraí, fulaninha, peraí, ciclaninha, deixa o telefone e fala, o meu óculos, né? Exatamente. O meu óculos, onde é que ele está? Onde é que eu coloquei? Onde é que ele estava colocado? Você repensa o assunto. Você repensa o assunto. E melhor, antes de você colocar o óculos lá naquele quarto, você vai falar, eu vou colocar o óculos na mesa, na minha mesinha de cabeceira, entre meus papéis e o meu relógio. Tá? Então você vai saber, eu vou buscar o óculos, mas eu sei onde é que ele está. Ele está entre os papéis. Também para você se lembrar. São estratégias. Estratégias que você faz antes de esquecer. A pergunta que você fez é que me preocupa muito. Que alguém deve ter lhe dito, né, uma neurologista, ou seja, quem for, que com medicação você pode... Meditação. Mas eu vou aproveitar, deixa da medicação, porque essa é uma coisa que está acontecendo muito no Brasil. A tendência nossa dos brasileiros é de pegar uma pílula e resolver o problema. É uma tendência até natural ao longo da vida, né, das histórias da civilização. A gente foi encontrando sempre aquela lenda da fonte eterna da juventude e sempre tinha uma fonte, um medicamento, alguma coisa que a gente pudesse fazer com que se revertessem os efeitos do envelhecimento. Isso é muito perigoso, Leda, porque o que está havendo de charlatanismo puro, de coisas que não têm a menor base científica, e as pessoas acabam indo para o anti-envelhecimento, o anti-aging, clínicas sofisticadas, disso, daquilo. Mas a gente tem que sempre se perguntar, existe realmente base científica ou aquilo é só para dar lucro para alguns poucos que estão fazendo esse tipo de medicina charlatã que está acontecendo muito? Mas eu só queria deixar claro que essa neurologista que me disse, o que ela me disse não tem nada a ver com medicamento, é apenas a meditação. A meditação como uma arma, como uma aliada. Eu acho interessante. Na verdade, não arma, mas uma aliada para você ou reativar os neurônios, ou rejuvenescê-los, ou até descansar, né? Descansar. Na verdade, a gente dá... Se reencontrar, talvez. Na verdade, alguns hospitais dão
justamente para os pacientes de terceira idade que estão com problemas de memória, além dos exercícios de memória, como essa técnica sobre os contos de fadas que eu utilizei, os exercícios físicos, como o Tai Chi Chuan e também a meditação, que são exercícios onde você vai se posicionar no espaço, onde você vai se tranquilizar, você vai prestar atenção na sua respiração. Então isso tudo vai te acalmar, vai te relaxar, e relaxando você vai se sentir melhor e a memória vai ficar melhor também. Eu vou pro intervalo agora, vou ouvir vocês daqui a pouquinho, senão não vou nunca, tá? Tá bom. Eu preciso ir.